bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje mais uma aulinha de física. E hoje a nossa aula vai ser sobre roldanas ou polias fixas e móveis. Primeiramente, nós vamos analisar as polias fixas ou roldanas fixas. Então vamos imaginar a situação. Aqui eu tenho uma superfície fixa, como se fosse um teto. Ah, professor, pensei que era uma escova de dente. Não, não é. É um teto. E nesse teto está preso uma polia, correto? Eu quero manter esse corpo aqui, a princípio, em equilíbrio. Ou seja, vou amarrar uma corda nele, passar pela roldana e fazer uma certa força. Não vamos esquecer que todos os corpos têm uma força chamada de força-peso que puxa esse objeto verticalmente para baixo. A princípio, se eu quiser manter esse corpo em equilíbrio, não esqueça que existem duas definições a princípio para o equilíbrio. Quais são as definições? Primeiro, este corpo ele pode estar em repouso ou este corpo pode estar em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele pode estar em MRU. Duas situações que nós temos. E quando eu falo em MRU, quer dizer que esse corpo ele pode estar descendo com velocidade constante, ou ele pode estar subindo com velocidade constante, ou ele pode estar em repouso. Nessas três situações que eu falei para vocês, moçada, para manter esse equilíbrio, necessariamente nós vamos precisar fazer uma força que numericamente será igual ao peso deste corpo. Correto? Ou seja, em módulo, a força que eu faço terá que ter o mesmo valor do peso. Aí você fala assim, professor, mas com essa roldana não vai ficar mais fácil, mais leve? Não. A roldana fixa, moçada, ela só serve aí para mudar talvez a direção ou o sentido da força. Você quer levantar uma caixa, por exemplo, em vez de você se abaixar para pegar a caixa e fazer força, você pode amarrar uma corda, passar pelo teto, pela roldana e fazer uma força puxando esta corda para baixo. A força que você vai fazer é igual ao peso, tá ok? Então ela só serve assim para mudar a direção, sim, o sentido da sua força. Estamos entendidos? Não esqueça a definição do equilíbrio. A força sendo igual ao peso que você vai fazer é para ou manter a caixa em repouso, ou fazê-la subir com velocidade constante, ou fazer com que essa caixa desça com velocidade constante. Correto? Aí você fala assim, professor, mas e se eu não quero o equilíbrio? Bom, aí nós teremos outra situação. A caixa pode estar subindo, acelerando, ou descendo, acelerando. Se a caixa está subindo, acelerando, nós teremos que basicamente ter o quê? Que a força que eu vou fazer na corda terá que ser maior do que o seu peso. E aí, esta força sendo maior do que o peso, quer dizer que a tração produzida por essa corda será maior do que o peso, ou seja, o corpo ele vai subir acelerando. E aí você pode utilizar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, onde esta resultante será a tração na corda, que é a força que você está fazendo, menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Agora, se eu quero que esse corpo desça, eu vou deixar soltar a corda e esse corpo vai descer acelerando. Quer dizer que eu terei que fazer uma força, uma tração na corda, menor do que o peso. Consequentemente, a força que eu vou fazer terá que ser menor, do que o peso. E aí, se eu quero descobrir a aceleração, por exemplo, você fará a mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A diferença é que essa força resultante, como a força que eu vou fazer, a tração na corda vai ser menor do que o peso vai ser maior, nós teremos a força resultante ao contrário. Peso menos tração, que é igual a massa vezes aceleração. Estamos entendidos? Então nós temos duas situações quando nós penduramos um corpo através de uma polia fixa. Ou ele está em equilíbrio, pode estar, lembre-se, subindo com velocidade constante, descendo com velocidade constante ou em repouso. Aí a força que eu faço vai ser igual ao peso. Ou esse corpo pode estar subindo, acelerando, vou ter que fazer uma força maior do que o peso, ou ele vai estar descendo, acelerando, terá que fazer uma força menor do que o peso. Estamos entendidos? Esta é a definição para as polias
fixas. Fala assim, professor, mas não tem também a polia móvel? Tem, é o que a gente vai ver agora. As polias ou roldanas móveis, nós temos a seguinte situação. Isso aqui também é conhecido como talha exponencial ou máquina de Atwood. Isso daqui é o princípio de funcionamento de um guindaste, por exemplo. Aqui sim, nós temos o que chamamos de multiplicador de força. Por quê? Vamos imaginar que a princípio nós queremos deixar isto aqui em equilíbrio, correto? Ou melhor, eu quero levantar isso com velocidade constante e fazer com que essa caixa suba. Ela tem um certo peso, vamos imaginar que é algo muito pesado. Você vai falar assim, professor, mas se é muito pesado, eu não vou conseguir levantar. Realmente, vamos pensar uma caixa do qual você vai lá e pega e você não consiga levantar a caixa. Você fala, e agora eu não consigo levantar a caixa? Então eu vou usar polia móvel. Como assim, professor? Que eu quero que você entenda o seguinte. Notem que essa caixa tem um certo peso. Consequentemente, para eu levantar essa caixa, a força que terá que ser feita nesta corda aqui tem que ser, no mínimo, igual ao peso. Concordam comigo? Ou seja, a força que vai fazer diretamente na caixa aqui tem que ser, no mínimo, igual ao peso. O problema é que aqui nós temos duas polias móveis. Ó, essa está presa no teto, aí eu passo uma corda sobre esta polia, deixo uma sobra nessa corda, coloco outra polia aqui em cima e prendo essa corda no teto. Assim como eu prendo uma outra corda no centro desta polia, passo por outra polia e preso até o teto. Ou seja, eu tenho duas polias móveis. Só para você entender o funcionamento, eu vou sair um pouquinho da imagem aqui. Eu quero que você entenda que a hora que eu puxar esta corda aqui, esta polia só vai girar, enquanto essa corda vai subir, e esta polia que está aqui, ela vai girar e subir. Consequentemente, puxa essa corda, e essa polia vai girar e subir. Ou seja, enquanto esta só gira, eu puxo a corda, esta gira e sobe, esta gira e sobe. Então, nós temos duas polias móveis. Estamos entendidos? O que vai acontecer? Bom, primeiro, a princípio, esta corda aqui, ela está presa, olha só, através desta parte aqui e desta parte aqui que está presa lá no teto. Consequentemente, é como se eu estivesse segurando esta caixa através de duas cordas. Então, se a caixa tem um peso P, quer dizer que cada parte da corda, cada lado da corda vai dividir, cada um fica com metade. Então, esta parte da corda vai fazer um P sobre 2, metade do peso, que quem está segurando é o teto, e esta outra parte da corda para o lado de lá vai fazer um peso sobre 2 também. Então, moçada, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando-se que ela está presa no teto para ela dividir o peso comigo, não preciso eu fazer toda a força. E assim eu continuo. Notem que nessa corda aqui, nós temos um P sobre 2. Então, desse lado, já ficou só metade do peso para eu puxar. Mas, novamente, nós temos dois pedaços da corda. Então, é como se este P sobre 2 eu estivesse segurando através de duas cordas. E, ou seja, metade para cada lado. E metade da metade, metade de P sobre 2, é P sobre 4. Então, este pedaço que está preso no teto vai fazer uma força de P sobre 4. E este outro pedaço, que sou eu que estou fazendo a força, vai fazer o resto, que é P sobre 4. Ou seja, se eu tiver uma caixa com peso de 400 newtons, para levantar essa caixa, eu não vou precisar fazer 400 newtons, eu vou precisar fazer apenas a quarta parte do peso. Ou seja, eu vou precisar fazer apenas 100 newtons de força. Por isso que é chamada de talha exponencial. Ela vai dividindo o meu peso por 2 para cada polia móvel, correto? Só que você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê, professor? Porque assim, ó, nós temos uma polia móvel, dividiu o peso por 2. Temos outra polia móvel, dividiu por 4. Se tivesse mais uma polia móvel, é 2, 4, 6. Não, vai dividindo por 2. Uma polia móvel divide por 2, outra polia móvel divide por 4, outra polia móvel divide por 8, outra polia móvel divide por 16, outra polia móvel divide por 32 e assim por diante. Tem até uma equaçãozinha para a gente determinar isso quando nós falamos do equilíbrio. A força que eu vou fazer vai ser o peso divididos por 2 elevado a N, onde N
vai ser o número de polias móveis. Então, isso aqui refere-se ao número de polias móveis. Então, para você determinar a força que eu vou fazer, você vai pegar o peso e vai dividir por 2 elevado a n. Nesse caso, são 2 polias móveis. A primeira não é uma polia móvel, ela é fixa, ela não muda nada, tá? Então, ela é fixa. Essa polia móvel e essa polia móvel. São 2 polias móveis. Então, a força que eu vou fazer é o peso do corpo divididos por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Peguei o peso e dividi por 4. Se fossem 3 polias móveis, seria o peso dividido por 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8. E assim sucessivamente. Estamos entendidos a situação? Esta polia móvel, que eu falei para vocês, ela é conhecida como multiplicador de força, tá? Multiplicador de força. Porque você percebeu que pode ser algo muito pesado e por mais pesado que seja, se eu for colocando mais polias móveis, o meu peso vai dividindo, ou seja, a minha força vai multiplicando. Eu vou conseguir levantar coisas bem pesadas se eu tiver várias polias móveis. Tome cuidado, moçada, nós vamos estudar na sequência e nas próximas aulas sobre energia e trabalho, tá? Todo multiplicador de força, que é o caso das polias móveis, ou máquina de Atwood, ou talha exponencial, toda polia móvel ela é um multiplicador de força, mas não é multiplicadora de trabalho, de energia. Energia, trabalho, nós não multiplicamos, tá? Energia mesmo. Fala assim, professor, mas aqui, se eu tô fazendo menos força, eu não gasto menos energia, é estranho pensar que a energia vai ser a mesma do que se eu pegasse ela diretamente. Sabe por que a energia vai ser a mesma? Realmente, nesse caso, se eu puxar essa corda, ela vai ficar mais leve, só eu vou gastar menos energia. Não, porque se eu quiser levantar bastante essa caixa, eu vou ter que puxar bem mais cordas, tá? Isso aqui acontece de tal maneira que eu puxo, por exemplo, 1 metro dessa corda, essa caixa, ela não vai subir 1 metro, tá? Ela vai subir bem pouquinho. Então, lógico, tem a vantagem de eu estar fazendo menos força, mas também existe uma desvantagenzinha, que para eu levantar isso bastante, lá do outro lado, eu vou ter que puxar um monte de corda. Estamos entendidos a situação? Então, a princípio, nessa aula, nós vamos analisar apenas estas 2 situações. A polia fixa, que eu acabei de falar para vocês, e a polia móvel na situação do equilíbrio. Estamos entendidos? Bacana? Na nossa próxima videoaula, você vai ver, nós vamos fazer exercícios quanto à situação do equilíbrio ou quando não haver o equilíbrio. Estamos entendidos? Tranquilo? Então é isso aí, moçada. Antes de fechar esse vídeo, não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também siga a gente no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você conhece, você não conhece? Não lembra, professor? Ah, lembra. Aquele na estrada com os profs. Qualquer coisa, estamos aqui. Um grande abraço para vocês. Digo tchau para mim. Tchau, pessoal.